Olá, sejam bem-vindos à segunda videoaula sobre tradicionalismo gaúcho. Então, nesta videoaula nós vamos abordar o tradicionalismo gaúcho, né, como a gente já vem falando, mas também questões envolvendo as principais práticas e costumes gaúchos, e sempre traçando um ponto entre as origens históricas e a atualidade do cotidiano rio-grandense, né? Então, a gente vai destacar aqui os símbolos oficiais, né? Porque a gente acha que é extremamente fundamental que se conheça esses símbolos, né? Então, a gente tem como a bandeira, o brasão e o lema e o nosso hino, né? Como os símbolos oficiais, além de outros que a gente vai tratar. E as informações que a gente traz aqui são parcialmente ou totalmente retiradas do site do governo, né? Então, elas são informações oficiais do governo a respeito desses símbolos, né? Então a gente traz aqui a bandeira, né? A bandeira que ela se originou na Guerra dos Farrapos, aquela revolta que na primeira aula, para quem assistiu, vai se lembrar, né? Que foi um momento onde o Rio Grande do Sul se torna independente do Império Brasileiro, que na época era um império, não uma república, e ela se origina a partir desse momento, né? Então, a única diferença que nós temos é que naquela época a bandeira não tinha o brasão no seu centro, né? Era apenas as cores que compõem a bandeira. E quanto à própria composição da bandeira, a gente não sabe dizer quem são, né, o seu autor ou autores, mas a gente tem aqui dois nomes, que é o Bernardo Pires e o José Mariano de Matos, né, que são possíveis autores da bandeira. Além disso, a gente tem ali algumas características, né, como as colunas que ladeiam o losango invertido, né, que seria uma espécie de inspiração maçônica, né? E essa bandeira ela foi adotada como símbolo oficial no dia 14 de julho de 1891, né, por meio da nossa Constituição Estadual, mas não existe nenhuma espécie de regulamento quanto ao seu uso ou descrição, né? Então ela é, digamos que é um símbolo assim que não tem exatamente uma regulamentação acerca do seu uso, mas ela é nosso, obviamente, o nosso símbolo oficial. Então aqui eu trago, né, também, né, o significado das cores, né, que também há controvérsias. Então a versão mais aceita, né, como está no site oficial do governo, é que o verde representaria as matas dos pampas, né? O vermelho representaria o ideal e a coragem do povo, lembrando que a gente traz novamente, né, aquela ideia da exaltação dos valores do gaúcho, né, e do povo rio-grandense. Então o vermelho traria, né, essa representação desse ideal e dessa coragem. E o amarelo seria, né, as riquezas nacionais do território gaúcho. Há outras interpretações também que dizem que as cores verde e amarelo seriam representando as cores do Brasil, né, da bandeira do Brasil, enquanto que o vermelho seria, né, essa divisão, né, fazendo uma referência à guerra que separou o Rio Grande do Sul do, do Brasil, né. Algum comentário, colega? É interessante que vocês saibam que a bandeira ela é um símbolo muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, porém ela não existe um misticismo em cima dela, nenhum preconceito. Tu pode andar com a bandeira o dia inteiro. Se tu sair para ir trabalhar hoje e botar a bandeira nas costas, é normal aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. É, não é comum de tu ver na rua, mas ninguém vai achar estranho ou vai pedir para te tirar isso daí. É uma coisa normal. Se tu chegar na casa de algum gaúcho e ter essa bandeira estampada na parede, é normal também, adesivos com essa bandeira. Então é um símbolo muito querido, muito amado e idolatrado por todo gaúcho, né? Que tu vê em qualquer lugar. Exatamente. Então aqui nós trazemos também o brasão e o lema, né? Outros dois símbolos. Aqui, como vocês podem ver, nós temos o nosso lema que é liberdade, igualdade e humanidade. Uma curiosidade também é que na época que surgiu o lema, né? E o Júlio de Castilhos, né? Que vai ser uma das personalidades históricas que a gente vai tratar na próxima videoaula, ele foi o principal autor dessa Constituição Estadual que definiu a bandeira como um símbolo uh, do Rio Grande do Sul, e ele que implementou essa humanidade, porque ele acreditava muito na referência de Auguste Comte, né? Que é aquela questão do positivismo, né? Aquelas ideias positivistas. Então, por ele ter
ele ser um seguidor e um disseminador dessas ideias, quando foi criado o lema, ele também colocou, né, a humanidade, porque ele fazia parte dessa elite gaúcha que pensava com esses ideais positivistas. E se vocês perceberem também, até hoje está escrito República Rio-Grandense na nossa bandeira. Ou seja, mesmo que o estado do Rio Grande do Sul faça parte hoje da União, né, que seria todos os estados brasileiros, na nossa bandeira nós carregamos ainda o nome República Rio-Grandense, ainda que a gente seja um estado, né, pertencente a todos os outros do Brasil, né? Então, isso mostra o quanto que essa exaltação do ser gaúcho, né, vinculada a todas aquelas questões que a gente tratou na outra aula, está claramente exposta nos nossos símbolos, né? Aqui também a gente traz um pouco sobre o nosso hino, que é novamente uma origem controversa, né? Mas em 1933 que começaram a organizar, né, como seria o hino, porque haviam diversas composições da letra. E em 1934, então, o Instituto Histórico e a Sociedade Rio-Grandense de Educação adotaram a versão que nós temos hoje oficialmente, né? Mas foi somente a partir da Lei 5.213, de 5 de janeiro de 1966, que o hino foi oficializado. A letra é de Francisco Pinto da Fontoura, a música do comendador maestro Joaquim José Mendanha e a harmonização de Antônio Corte Real. Aqui nós temos a letra, né? É uma letra que ela é bem simples, né? Se comparar, inclusive, com o nosso próprio hino nacional. E como a gente já mencionou, meu colega mencionou na outra videoaula, é muito comum que se veja a gente cantando o hino rio-grandense, às vezes com muito mais louvor do que o próprio hino nacional, e também pela, digamos que a simplicidade do hino, né? Não é mesmo, colega? Não, tem razão. Mas é um hino muito lindo, né? E no próprio hino, como no brasão, como na bandeira, como no lema, a gente já tem alguns tabus, né? Isso que a gente falou na aula anterior, né? Sobre a liberdade, igualdade, humanidade, né? Não basta por ser livre, ser forte, aguerrido, bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, é bem interessante tu pontuar esses pequenos percalços, né? Que nós vamos tendo em nossa cultura, que hoje não é discutido, até é discutido, mas ainda assim são poucas pessoas que aceitam falar sobre isso, né? Exatamente. E também a gente traz ali, né? O hino traz as referências, né, da Revolta Farroupilha, que é o 20 de setembro, né? Que inclusive é feriado aqui no nosso estado, porque foi no dia que estourou, né, a Revolta Farroupilha. Então a gente tem como o 20 de setembro, digamos que uma data assim a exaltar, né, esse movimento independente, né? Ainda que a gente entenda historicamente que há contradições, né? Então a gente traz aqui outros símbolos, né, que é o cavalo crioulo, né? Esse cavalo que ele foi trazido pelos europeus, mas ele foi solto, né, e se tornou selvagem e a partir de algumas adversidades climáticas e alimentícias, ele teve essa característica do cavalo crioulo, né? E depois que a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo foi criado, é que se iniciou o processo de preservar e difundir a raça, né? Inclusive, a gente traz esse símbolo porque quando vocês estiverem aqui em Porto Alegre ou outras regiões do nosso estado, é muito comum que você veja pessoas vestidas de gaúcho e andando a cavalo no meio dos carros, nas avenidas, enfim, praças, parques, porque é uma prática muito comum andar a cavalo aqui no Rio Grande do Sul, né? E então, inclusive no mês, né, de setembro, que tem a Semana Farroupilha e tudo mais, é bem comum ainda mais pessoas estarem andando a cavalo, né? E o cavalo crioulo, então, por lei, ele é um dos nossos símbolos do Rio Grande do Sul. Temos também, né, o brinco de princesa, né? Uma flor muito bonita, por sinal, que também ele é, por lei, um dos nossos símbolos oficiais. E, basicamente, é uma flor muito bela, assim, não tem muito o que dizer, o caráter histórico, cultural, assim, mas ela está aí porque, enfim,
nossos legisladores decidiram que seria interessante ter, né, como símbolo oficial este brinco. A Marcela, né, ou Marcela, né, ambos os nomes estão corretos, que é uma erva, né, e ela é muito comum para chá. A gente faz muito chá de Marcela e tal, ela tem várias propriedades que são fazem bem, né, ajudam, tem ótimos benefícios como azia, dor de cabeça, cólicas, câimbras, etc. O chá de Marcela é fenomenal. Provavelmente nós aqui, né, eu, Henrique, a gente já tomou vários chá de Marcela que a mãe e a avó preparou, né, em diversos momentos, né, mesmo, Muito, Henrique? muito, muito mesmo. É. O quero-quero, né? É uma ave também muito conhecida aqui no nosso estado. Ele também é um símbolo instituído por lei, né? Assim como o cavalo crioulo, a mesma lei que institui o cavalo crioulo como um símbolo oficial do Rio Grande do Sul. O quero-quero também. É bem comum encontrar esse tipo de ave aqui no nosso estado. A erva mate, que ela faz, né, o principal ingrediente do chimarrão, então evidentemente que ela estaria aqui como um dos nossos símbolos também, né? E a gente vai tratar mais do chimarrão no próximo slide e também há outros colegas que nas suas aulas vão tratar do chimarrão, então a gente não vai se ater muito à questão da erva mate, do chimarrão, mas comentar aqui por cima porque afinal de contas a gente está trazendo esses símbolos, né, como, como parte da nossa aula. E falando aqui então do chimarrão, né? Que é a bebida mais característica do gaúcho, né? Se, não interessa se o gaúcho está aqui, se está no Acre, em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Se o cara é gaúcho, ele provavelmente vai estar ali com sua cuia, com seu chimarrão ali, bebendo essa bebida que é muito típica nossa aqui, né? E historicamente a gente adotou essa bebida, né? Porque na verdade os indígenas que tinham essa tradição do chimarrão e como a gente viu, né, na nossa primeira videoaula que havia essas trocas culturais, né, entre diversos tipos de pessoas, o gaúcho ficou conhecido então, né, por tomar o chimarrão, né? Essa bebida que é consumida quente e ela é praticamente um chá, né? Mas a gente não chama de chá, chega a ser quase ser uma ofensa, né? Mas para que vocês entendam, é praticamente um chá porque ela é uma erva que a gente bebe numa água bem quente, né, de preferência. E ela é consumida assim, numa cuia e com uma bomba, né, que é este item aqui de ferro, né, que é para você sugar, né, o líquido, né. E, bom, o Henrique pode falar melhor, porque o Henrique tá sempre tomando chimarrão, né? Eu não tomo tanto, né? Assim, gosto, mas o Henrique é o cara que direto tá tomando chimarrão. O chimarrão, ele tá na temperatura certa antes da chaleira chiar. É aí que tu sabe que tá na temperatura certa a água para fazer o mate, o mate amargo. Dentre todos esses símbolos que nós estamos trazendo aí no slide, é interessante que vocês saibam que todos eles fazem parte da nossa cultura, desse bairrismo que nós temos aqui muito forte, e todos eles aparecem em qualquer música, né, gauchesca, qualquer. Tordilho Negro fala sobre os cavalos, tem várias músicas que falam sobre mate, inúmeras músicas, Bingo de Princesa, o Churrasco, que vai ser o próximo tema, são assim, ó, sempre muito bem trabalhados nas músicas tradicionalistas. E o Quero Quero é interessante, só para complementar a fala do Kim, Uhum. nos campos de várzea aqui no Rio Grande do Sul, várzea são campos de futebol amador ou semiprofissional, muitos desses animais fazem ninho. E antes de qualquer jogo, existe uma pessoa específica que vai lá ver se não tem nenhum ovo nos ninhos desses bichos, Verdade. porque eles são muito agressivos, muito agressivos. E é legal saber que ele é um símbolo do nosso estado, né? É verdade. Isso lembra até, tem até vídeos, né, que mostra esse pessoal Sim, fazendo essa averiguação e essa recolha dos ninhos e dos ovos, né? E, claro, temos de falar do churrasco, né? Esse sim, esse todo que é gaúcho mesmo, adora um bom churrasco, bem assado, uma costela bem assada. Nossa, eu chego assim, ó. Chegou. costela, isso aí. Nossa, eu chego assim a dar água na boca, cara, de ver assim um costelão grande, bem assado. E, bom,
a gente precisa dizer aqui, né, que é óbvio que em vários lugares do Brasil e do mundo as pessoas assam churrasco, mas nenhum churrasco é como o churrasco do Rio Grande do Sul. Então, assim, óbvio que ainda que o cara tenha nascido aqui, ainda que o cara, né, possa ter algum tipo de vínculo com o Rio Grande do Sul, a habilidade ela é fundamental para que a carne fique, né, do jeito que é para ser. Porque se o cara não sabe assar, se é um mau assador, nossa, o cara estraga a carne, estraga o churrasco, estraga a diversão e acabou. E eu posso garantir aqui, ó, que o meu colega Henrique, cara, o meu colega Henrique assa uma carne legal, assim, ó. Então, se por acaso vocês, nossos alunos, um dia nos encontrar e quiser fazer um churrasco, a gente marca na casa do Henrique, porque, ô, vale a pena, o cara manja. E, obviamente, por lei, né, nada mais justo que o churrasco ser também um símbolo do nosso estado, não é mesmo, Henrique? É verdade. Hoje vale tudo, né? Vale fogo de chão, vale grelha, vale fazer churrasqueira elétrica, tonel, churrasqueira pré-moldada, vale qualquer coisa. Hoje já não tem tanta frescura, mas o churrasco raiz mesmo, o churrasco bagual, é o churrasco de fogo de chão, é um churrasco que a gente costuma fazer com costelão 12 horas, né? Que é mais ou menos esse da foto que vocês estão vendo aí. Muito típico, principalmente no interior do estado, aí é feito direto, né? Até para se tratar dos campos. E na cidade, o mais comum vocês vão encontrar é churrasqueira mesmo, em qualquer lugar dos parques que vocês forem visitar, vai ter. Claro que agora da pandemia não se tem, né? Mas antes da pandemia era muito comum de vocês verem qualquer pai de família fazendo um churrasquinho, o pessoal, uma gurizada se reunindo para fazer uma carne. Isso é muito comum, é muito tradicional. E o churrasco, ele agrega muito mais que só um prato típico, né? Ele é um momento, é algo que enaltece esse ser gaúcho. É uma coisa que vem de pai para filho, de mãe para filha, fazer um churrasco, aprender a assar com o pai no domingo, chegar em casa no domingo, receber as visitas com um churrasco. Existe toda uma questão muito ligada à cultura gaúcha, né? Ao que a gente se entende por ser gaúcho, nesse prato, que hoje é um símbolo do nosso estado. Exatamente. Aqui a gente vai falar brevemente da pilcha, né? Porque a gente não pode tratar muito especificamente, porque como a gente viu, o MTG ele impõe regras quanto, né, a maneira como deve se vestir a pilcha, principalmente em eventos de CTG, né? Que existe um critério a ser seguido, né? Como a gente mostrou na videoaula anterior. Então a gente pegou aqui uma representação, né, do chapéu ali, do lenço, que é muito comum se você estiver andando assim na cidade, no estado, que você vê partes assim, né, da pilcha, ou pode ver também o gaúcho completamente pilchado, né? Mas como a gente viu também na nossa primeira videoaula, existia, né, aquela pilcha mais tradicional, obviamente por questões da época, tecnologias, a vestimenta disponível, né? Hoje a gente já pode se dar o luxo, né, de implementar uma coisinha ou outra ali, né? Mas se for praticar de fato, né, ah, num evento de CTG, algo do tipo, aí tem que seguir as regras que estão dispostas ali nas diretrizes do MTG, né? O vestido de prenda também, ele respeita essas regras, contudo, para as mulheres tem aquela diferença de que tem a questão da maquiagem, né, a maneira como se prende o cabelo, e a gente sabe que tem um valor conservador muito grande, né, nesses eventos, então, tipo, a maquiagem tem que ser bem limitada, assim, bem discreta. As joias também não podem ser joias muito exuberantes, a não ser que esteja ali de acordo com as regras do MTG. Então a gente traz esses símbolos também porque fazem parte, né, dos nossos trajes típicos, né? Partindo já para nossas considerações finais, a gente tentou trazer aqui, né, alguns símbolos, né, e que que conversam, né, com a nossa tradição, com nossas questões culturais e históricas. Aqui nós já apresento aqui as nossas referências, né, as imagens que nós utilizamos, a nossa bibliografia também, né, nossos artigos e também o site do governo onde a gente trouxe essas informações. A gente aguarda vocês nas próximas videoaulas, então.
Muito obrigado e até a próxima videoaula. Até a próxima videoaula, pessoal.